Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, meus amigos, você que nos acompanha em todas as plataformas digitais do Resenha Política. Continue lá compartilhando no nosso canal no YouTube, Resenha Política, Robson Oliveira, no nosso Instagram, também no nosso Facebook. E assista nosso programa toda terça e quinta pelo site Rondônia Dinâmica e sábado e domingo pela TV Rema, às 23 horas. Continue compartilhando. Passe lá para o seu amigo, dê seu clique, faça seu comentário, se inscreva no nosso canal. E hoje nós temos o prazer de receber nossos estudos da SES Brasil o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, Coronel Braguin. Coronel, seja bem-vindo. E a cidade está tudo com calor infernal e a violência também está muito infernal. Seja bem-vindo ao nosso programa, Coronel. Obrigado, Robson. É um prazer estar aqui. Obrigado por essa oportunidade. A oportunidade que nós temos de dizer exatamente como estão as ruas, né? E o que a Polícia Militar tem feito. O crime está um combate intenso, né? Nós não estamos satisfeitos com os resultados alcançados. Mas eu posso dizer que a Polícia Militar está fazendo um bom combate, mantendo as coisas no controle, dentro de tudo aquilo que está em suas mãos. Nós estamos usando toda a energia, todo o trabalho, toda a ferramenta, toda a estratégia em cima da criminalidade. Coronel, nós fomos surpreendidos no início do ano, em janeiro, com uma facção, né, que está se expandindo no Brasil, inclusive além das fronteiras, além do Brasil. E é uma grande preocupação que são essas facções mandando, delimitando o terreno em Porto Velho, nossa capital do estado. Eles tomam conta de algumas localidades. E aquele janeiro deste ano foi muito marcante. Porto Velho ficou praticamente sitiada. Eu vi algumas operações, inclusive há poucos dias, vocês continuando as operações para combater o crime organizado, principalmente os faccionados. Mas o que foi que aconteceu em janeiro? Faltou o serviço de inteligência da polícia, seja militar, seja civil, das polícias, do sistema de segurança pública do estado, falhou? O que houve em janeiro, Robson, foi uma escalada da violência do crime organizado. Existe um contexto que nós conhecemos e controlamos e sabemos, mas foi um passo da escalada da violência das facções. Eu resumo da seguinte maneira. Janeiro de 2024, o estopim de homicídios no estado de Rondônia, que é uma decorrência da nova, digamos, passo de política das facções de ganhar território uma em cima da outra. Então as guerras das facções... Isso é uma estratégia que eles estão fazendo, né? Deu estopim em janeiro de 2024. Por conseguinte, forças de inteligência da segurança pública se integraram ainda em 2024 e começaram, junto com o GAECO do Ministério Público, a desencadear uma série de edições de operações voltadas a combater as facções, prioritariamente em Porto Velho, mas em todo o estado. São aquelas operações que o GAECO foi à frente, que nós realizamos 5 edições ao longo do ano, e isso começou a gerar prejuízo. O que nós tivemos ali, uma pequena queda dos homicídios, mas um grande prejuízo financeiro a essas duas facções, Comando Vermelho e PCC. Em dezembro, depois do Natal de dezembro de 2024, iniciamos a nossa operação de ocupação do Morar Melhor, porque desidratamos a presença do PCC, e ali nós demos um derradeiro ao PCC que estava no conjunto habitacional Morar Melhor. A partir dali também estávamos fazendo ataques contundentes a estruturas do Comando Vermelho. E em janeiro de 2025, nós conseguimos fazer um enfrentamento neutralizando a figura mais estratégica do Comando Vermelho. O famoso disciplina do Comando Vermelho foi confrontado com o BPTAR e no confronto ele veio a óbito. Ele decidiu morrer ao enfrentar a polícia ali na Vila Denite. 5 dias depois, a escalada da violência do Comando Vermelho. Matou um policial penal da reserva, aposentado, e também no domingo, né, eles pegaram um policial que morava no Gordo Madeira, onde era ali o reduto do Comando Vermelho, como uma medida de um ataque covarde, né, uma execução sumária em cima do policial, como uma medida de demonstrar o prejuízo que eles tomaram. Eles estavam revidando e ali mostrando a sua força,
tentando fazer o quê? Com que o Estado acuasse, através de uma desistência da Polícia Militar. O que se houve em seguinte, a Polícia Militar conteve o Orgulho Madeira para pegar os autores do crime e apresentar à Justiça, e a partir dali nós estrangulamos. A estratégia do Comando Vermelho, com uma ordem de fora, isso tudo é controlado, identificado pelo monitoramento de inteligência, aportado à investigação, ao Ministério Público, e eles decidiram fazer o quê? Ataques de incêndio a bens públicos e privados, de modo a tentar retirar a polícia do Orgulho Madeira para que o restante da sua estrutura criminal, do crime organizado, pudessem sair dali. E foi onde eles tiveram um revés. Mantivemos o controle, a contenção, ampliamos o policiamento através de todo o reforço solicitado. Foi necessário solicitar apoio de força nacional, apoio aéreo foi triplicado, porque tínhamos o helicóptero, vieram mais 2. Policiamento especializado do Amazonas veio também, que é a nossa ROCAN, aqui da Polícia Militar do Amazonas, veio para cá, ficou em situação estratégica também. Tudo isso são ações multidirecionais para reenquadrar a força em cima do crime organizado. Resultado dessa amplificação das operações, foram só 4 dias de desordem com ataques de incêndio. No 4º dia encerrou. A partir dali, alguns autores foram presos em flagrante tentando fazer novos incêndios e nós neutralizamos ali. Em 30 dias, a gente prendeu todos aqueles que foram envolvidos. E no restante de janeiro, depois dos 4 dias, nós restabelecemos a ordem, em função dos incêndios, em 4 dias. Nós promovemos 17 dias de confronto enérgico a criminosos faccionados armados. Tanto é que nesses confrontos foram 11 confrontos com 14 criminosos que decidiram morrer por enfrentar a polícia. Então essa foi a medida. Essa medida jogou no mês de janeiro mais de 50% dos roubos. Nós tivemos pela primeira vez na história de Porto Velho dias da semana que foi 0 furto, 0 roubo, coisa que nunca aconteceu em Porto Velho. E de lá para cá, nesse semestre, comparativo ao semestre anterior, nós estamos com queda de 45% do roubo, 30% do furto, e agora nós atingimos, em um ano para cá, salvo engano, 17% da queda de homicídio, que era um dos nossos objetivos, fazer a régua da incidência de homicídios cair. Por quê? Por mais que nós sabemos que 90% dos homicídios que ocorrem no estado de Rondônia são decorrentes do fomento do crime organizado, ou seja, morre faccionado, morre parente faccionado, morre amigo de faccionado, decorrente da guerra de facções. Mas chega a 90%. Chega a 90%. Então, assim, a gente sabe que a incidência está exatamente em quem tem a prática delituosa ou a convivência com aqueles infratores, e não cidadão de bem. Então, os homicídios em Rondônia não é para deixar o cidadão de bem preocupado. Contudo, a incidência ela saltou demais e isso atrapalha a nossa política de segurança. Porque o índice criminal depois, a nível federal, ele é colocado assim, em Rondônia o índice de homicídio está muito alto, é sinal que o Estado está violento. E aí o governo federal começa a colocar condições de políticas de segurança para a gente receber o recurso federal. Então a incidência é necessário controlar. Então a gente combate não só... Isso quer dizer que os critérios utilizados não são aqueles, não refletem aqueles reais. É isso que você está dizendo? Exatamente. Então o que nós temos hoje? Tanto que é muito simples. Mas vocês têm... Porque vocês têm um Fórum Nacional de polícias, né? E não se combate o crime organizado apenas com missões ou paliativas, ou aquele confronto. Você é com inteligência, com tecnologia, mas fundamentalmente hoje, como é um crime que se expandiu para o Brasil todo, com as polícias se conversando, se falando, trocando informações. A Polícia Militar de Rondônia hoje está bem conectada, essa é a palavra, com as demais no crime, no combate ao crime organizado. Hoje eu digo para você, Robson, que a Polícia Militar ela é a base da integração de todas as forças de segurança. Sim. Sem a Polícia Militar, ninguém consegue trabalhar integrado. A Secretaria de Segurança não consegue trabalhar integrado, a Polícia Civil não consegue se integrar a ninguém, a Polícia Federal não se integra a ninguém. Então, toda a nossa inteligência, né, desde o nosso centro de inteligência aos nossos núcleos subordinados ao batalhão de inteligência, todos eles estão trabalhando de forma híbrida. Trabalho com informação de inteligência para a Polícia Militar e trabalho também com informação de inteligência para as demais forças de segurança. Então nós somos a base, nós somos a capilaridade da integração. Certo. Então com base nisso nós conseguimos melhorar a estratégia de combate,
visualizar melhor como o crime está se movimentando e como fazer o enfrentamento no campo ostensivo, mas também no campo investigativo. No campo investigativo, contribuindo com informações para que a Polícia Investigativa e o Ministério Público possam subsidiar operações que são desdobradas dessas investigações. A Polícia Civil, então, troca informações com vocês? Sim, a gente é um grande fornecedor de informação, né? Nós não temos, às vezes, todas as informações de volta, mas nós somos o grande franqueador de informações de inteligência. Vocês estão no front. Porque nós somos a capilaridade da segurança pública, nós estamos em todos os rincões, né? A Polícia Militar, ela trabalha em 84 localidades, 87 localidades. Você faz mais segurança pública, coronel? Eu vi uma crítica que o senhor fez, até um vereador, o senhor ensinando a ele como se faz o combate, como se faz o bom combate. Não há... como fazer segurança pública, a Polícia Militar para um lado, embora a função dela seja uma, a Polícia Judiciária para outra, a Polícia Penal, porque você tem hoje, dentro dos presídios, no Brasil todo, facções também lá, trazendo decisões de dentro para fora e de fora para dentro. Exato. Então, se não houver todas as polícias, a segurança pública conectada, fica difícil. Né? É enxugar gelo, né? Até porque o ordenamento jurídico constitucional dividiu a segurança pública em frações. Então, se você não trabalhar de forma integrada, você não consegue dar continuidade ao ciclo policial, né, para que você apresente ao sistema judiciário. Então, mas a gente, por ter capilaridade, nós somos a grande força de integração, né? E nós temos muita informação. Então, agora a gente começou a melhorar essa estratégia. A gente tem fortalecido isso. Isso é uma determinação do governador do estado, tem sido uma grande gerência feita pelo Coronel Vital, que é o nosso secretário de segurança. Então nós somos um grande colaborador, né, dessa parte. Isso também nos fortalece para que a gente melhore a nossa orientação no campo ostensivo desse combate. E a gente sabe também que crime organizado, ele não tem divisa, não tem fronteira, não tem competência legal, né? Ele passa por tudo isso aí. E hoje eles exponenciaram, hoje eles estão numa insurgência criminal. A insurgência criminal, ela parte do princípio de partir para domínio territorial, porque não é mais só tráfico de droga que interessa, mas também extorsão de prover água, luz, internet, ou seja, serviços básicos da sociedade. Então o crime organizado está se expandindo, ele está multilateralizando as suas fontes de enriquecimento. E o seu ecossistema está, de uma forma dinâmica, crescendo grandemente. E está o Estado tendo que aplicar a lei, com que a lei limita a fazer nessa dinâmica toda. E é por isso que a gente está trabalhando com muita inteligência, com muita informação de qualidade para fazer. Agora, o que sobrecarrega a Polícia Militar? Além dela ser sobrecarregada com a grande incidência criminal, essa quantidade enorme de ocorrências, também gera a escalada da violência do crime. Por quê? O crime organizado, ele tem a reiteração criminal, que não é a reincidência. Sim. A gente fala muito de reincidência para a população entender. Mas na justiça, reincidência é só depois de condenação. Né? Enquanto isso, ele está lá cometendo vários crimes, mas considerado que réu primário. Então é a reiteração. A reiteração, ela eleva a escalada da violência. O criminoso fica mais ousado, mais corajoso e mais agressivo. Mas, na verdade, uma coisa para outra, a diferença é a questão processual. Exatamente, na prática é a mesma coisa. Mas na prática é a mesma coisa. Eu sou advogado e esse reflexo acaba o quê? Fortalecendo essa escalada de violência. Realimenta. E a escalada da violência, é importante eu destacar isso, porque essa escalada de violência, ela só para no confronto bélico. Então nós temos uma preocupação, porque a gente precisa fazer com muita energia o cessamento dessa escalada. E como é que você faz cessamento? Só prendendo, levando para a delegacia? Na delegacia é apresentado a audiência de custódia em 24 horas, e na audiência de custódia em 24 horas ele vai sair. Né? Tem sido a regra do ordenamento jurídico, porque o sistema nosso penal, o ordenamento jurídico penal, ele concede uma série de medidas que não a prisão. Né? Então, enquanto não se está na ampla defesa, o processo devido, processo legal e na condenação, ele vai gozar por incentivo, até mesmo do ordenamento jurídico, dele seguir uma série de restrições de direitos que não seja a restrição da sua liberdade, que é a prisão.
Isso faz com que automaticamente a escalada da violência, porque ele volta para a rua, ele está voltando a cometer o crime. Hoje, se ele não voltar para cometer o crime pela sua vontade própria, pelo seu livre-arbítrio, ele vai pela ordem do crime organizado, da facção. Aproveita que você saiu, aproveita e resolva aquele prejuízo que você perdeu aquela droga, agora você vai ter que fazer 2 vezes. É bom você agora aproveitar, fazer um roubo, ou fazer um atentado contra um servidor público, ou um agente penitenciário, ou um policial, e assim eles vão fortalecendo esse ecossistema da violência, e ele só para no confronto. Mas deixa eu lhe perguntar, eu estou compreendendo seu raciocínio. Embora a imperfeição do sistema, e é sistema mesmo do ponto de vista intelectual, né, do sistema penal e processual penal, embora haja, não só aqui não, em qualquer canto, seja no Kenlau, seja no alemão, mas é a lei que tem que ser seguida. Exato. Mas o senhor não é adepto daquele do Código de Italião, não. Dentro por dentro, olho por olho. Não precisa. Olha só, eu estudei. Olha só. Eu fiz essa pergunta, coronel, porque eu vi seu raciocínio. O senhor diz, a gente sai para o combate. Exato. Né? Para o combate, e eu entendi. Exato. Eu entendi. Então, embora seja a imperfeição do sistema processual, até porque o nosso Código Penal é de 40. Sim. Né? Você tem que adequar a nova realidade. Não previu esse chamado crime organizado. É organizado mesmo. Eu entrevistei aqui o Anderson, o chefe do GAECO, e eu fiz a mesma pergunta. Né? Embora o sistema judicial seja falha em razão das leis, mas é o Congresso Nacional que tem que resolver. Perfeitamente. Esse é o ponto que a gente tanto tenta chegar hoje. Hoje eu até utilizo as redes sociais para falar sobre isso. Mas olha só, Robson, o que a gente tem que entender é: criminoso, ele precisa ser desestimulado. Você não faz o desestímulo no criminoso só quando você prende ele como polícia. A polícia vai lá e prendeu ele e levou para a delegacia. Uma das medidas também que faz o desestímulo do crime é ele ficar preso. E o que esse é o problema. O ordenamento hoje está cheio de artimanhas e nuances que impedem e evitam o máximo a prisão. Mas você acha que o nosso sistema prisional hoje no Brasil tem a capacidade de ressocialização? O princípio que gere o processo penal, o pagamento da pena, ele ressocializa? Existe muita desinformação na política de execução penal. O que acontece é, existem várias medidas de livramento da responsabilidade do Estado em algumas políticas públicas, todas elas coadunando para dizer que há um encarceramento em massa, que no Brasil se prende demais e que, na verdade, tudo isso são argumentos para fugir do investimento de mais presídios suficientes e proporcionais à quantidade de população carcerária. Né? E, a partir dali, você também fazer presídios condicionados a separar os perigosos dos problemáticos. Porque esse negócio de falar, não, porque eles ficam lá misturados e aí eles ficam mais profissionais do crime. Conversa. O fato de você deixar de investir em quantidades adequadas da população carcerária, em presídios para isso, que tenham condições de separar o tipo penal de cada um e depois você fazer a ressocialização, são níveis e camadas e prioridades de investimento. Fechar essas duas maiores porque elas são vultuosas e aí parou. O Brasil, se observar de uns 10 anos para trás, ele desacelerou a sua construção de presídio. E a população não continua crescendo? E a população carcerária, por conseguinte, vai continuar crescendo. Então, essas medidas que muitas vezes pode ser do gestor público, do executivo, né? Ou até mesmo o viés do ordenamento jurídico, essa ilusão de que isso é um mal, que acaba só profissionalizando o criminoso, mas na verdade é uma medida de parar de investir numa coisa que não poderia. Então, construção de presídios adequados, né, para depois você promover a ressocialização, é necessária. E tudo isso é burlado, com certas desculpas. E aí vem também o entendimento jurídico de você falar, a prisão ela não vai fazer, ela só gera mais crime. É a maior... engodo isso? É a maior desinformação possível disso daí. Por quê? Porque não basta só prender. Porque se a prisão também ela só estimula o crime, então a prisão do policial também só estimula o crime. Vão parar de prender. Vão fazer a polícia só ficar aparecendo fardada e vão parar de investigar. Se essa linha de raciocínio ela fosse verdadeira. Então o que acontece? Isso tudo está gerando reflexo. Comunidade carcerária superlotada, mas superlotada porque parou de construir presídio. E outra coisa,
o preso, pelo crime que ele cometeu, tem que ficar preso. Aí eu fecho aqui naquele raciocínio que eu queria falar para o senhor. Eu li um artigo de economia ano passado, aspectos da economia do crime, do senhor economista Francisco Chiquida. E lá ele fez um roteiro, ele entrevistou 410 presos em São Paulo. Fez uma pesquisa. De 10 presídios, entre São Paulo e Campinas, 411 presos. E lá tinha um rol de questionário. Eles ficavam lá, 1 horinha respondendo. E espontâneo. E lá eles respondiam espontaneamente. E tinha uma série de perguntas. E aí depois ele tabelou as respostas com maior frequência. Resultado, vou falar 3 questões aqui para o senhor. Primeiro, ele falou assim: qual a renda mensal do crime? A média das respostas chegou a 46.600. Qual o serviço público que chega a 46 mil no Brasil? É o teto do STF. Né? Embora a gente sabe que não é só esse valor, é muito mais. Mas o teto do funcionário público é 46 mil. Beleza. E lá no crime... salário, não é vencimento. Exatamente. A renda mensal do crime, 46.600. Isso foi ano passado, tá? Segunda pergunta que eu também achei muito interessante. Qual é o grande prejuízo quando você é preso? Aí ele falou, a média da resposta falou, o grande prejuízo é minha família me conhecer como bandido. Ou seja, é um prejuízo moral. Então o prejuízo financeiro que ele perdeu, do que ele roubou, o investimento que ele fez, para ele, não, isso aí eu tiro. Então assim, essa é a segunda conclusão. E a terceira, que é onde eu queria chegar. Na sua opinião, o que faria você parar de cometer crime? Sabe qual foi a melhor resposta? A primeira, pena de morte faria eu parar. Segunda maior resposta respondida é prisão perpétua. E a terceira maior resposta é cumprimento integral da pena. Ponto. Aí eu quero chegar onde eu queria. Eu não vou defender a pena de morte. Nós temos uma série de fragilidades do sistema judicial, desde o aparato policial à própria decisão. Eu também não vou falar, a depender do caso, sim, sou inclinado à prisão perpétua. Tem indivíduos que não ressocializam, alguns deles. Então tem um perfil. E hoje, na escalada da violência do crime organizado que nós temos, e é um crime que é uma transnacional, passou de ser uma mera organização interna do Brasil, ela é mais soberana do que o Brasil, porque ela está em várias fronteiras do mundo. Então, para mim, você tipificar terrorismo criminal e colocar a faccionado a uma prisão perpétua seria uma medida necessária por 25 anos. O senhor defende a mesma proposta que o governo americano quer que o Brasil reconheça como... Exatamente, exatamente. Mas o terceiro, que é o principal deles, para nós somos policiais. Tudo que o policial quer, você acha que o policial quer entrar em confronto? O policial quer impedir a violência. E se for necessário confrontar, ele vai confrontar. Agora, o desejo dele não é ficar prendendo o tempo todo, não. Agora, quando ele prender e o cara ficar preso e pagar pela pena dele, já está satisfeito. Já está satisfeito. Não há que se falar em violência policial no estado de Rondônia. Nós abordamos 60 mil pessoas e as denúncias de reclamação de abordagem chegam a 0,3% do que a gente faz. E o envolvimento... Então, ficar preso pela pena, ou seja, cumprimento integral da pena é o justo. Só que hoje a gente está longe desse discurso a nível nacional para a gente modificar a lei. E essa é a preocupação. Porque senão fica ali. Eu estava aqui nesse livro do Bruno Amorim, que é o mito do encarceramento em massa, ele usa um termo muito bacana. Ele fala que hoje o Brasil, o direito penal brasileiro, ele vive da prisão esportiva. O que é prisão esportiva? Não tem a pesca esportiva? A pesca esportiva você pesca o peixe e você solta. No Brasil, no direito penal, a polícia prende, a imprensa tira foto e o sistema judicial vai lá e solta. É assim que funciona. É uma prisão esportiva. Não vai dar certo. Vai aumentar os custos. Aí eu preciso contratar mais efetivo, mais viatura, mais equipamento, mais tecnologia. Vai aumentar o salário, vai aumentar o custeio. A taxação de impostos vai sobrecarregar porque a segurança pública tem um valor vultuoso. Enquanto a lei não está fazendo a sua parte. Então tem que ser necessário, porque à medida que o sistema tiver uma lei que faça a sua parte, pague pelo que você fez, não necessariamente você tem que estar o tempo todo aumentando o efetivo. Na verdade, sua crítica ao sistema judicial é uma crítica, na verdade, ao sistema legislativo. Exatamente. Né? O judicial, ele aplica... Porque o judicial, ele aplica a lei como a PM. A Polícia Militar prende em flagrante e a Justiça vai ter as medidas alternativas da pena, ele vai responder o processo a partir de agora, então ele não vai ficar preso, a depender do crime, a grande parte do crime. Quais são as medidas? Restritivas de direito. Mete a tornozeleira se for um crime mais grave, ou então o cara fica ali final de semana, prestação de serviço pecuniário, né? Até ele responder o processo e ser julgado no transitado do aplica 0,99, a lei de crimes... Exato, a grande maioria, 80% das leis também. Então, na verdade, o problema, eu volto a dizer, continua em quem faz a lei, que é o poder legislativo, né? Esse é um grande problema.
Eu entrevistei aqui o secretário de Segurança Pública, seu colega, embora ele seja bombeiro. E até me surpreendi. Mas ele ama a polícia. Não, ele gosta de ser, é praticamente um policial na prática. Não estou dizendo que ele tem desamor, não. Não, é que mas ele ele disse, mesmo. ele fez uma crítica aqui, coronel, à proposta do governo federal sobre, entre aspas, o sistema único, né, que está se discutindo agora, a integração. E eu perguntei a ele, eu disse, tudo na vida, tudo que você bota como inovação, as pessoas têm naturalmente, quem está em poder de comando, dizer que não, isso aí não serve. Assim foi a Força Nacional. Eu me lembro que alguns governadores que têm poder de comando diziam que o governo federal estaria utilizando, na verdade, equipamentos e pessoas suas. Mas me parece que foi um modelo que é exitoso, né? Quando você precisa, principalmente em calamidades, porque não é só o crime em calamidades públicas, em várias atividades na prestação do serviço à população, de segurança à vida, a proteção à vida. O senhor tem a mesma opinião dele sobre essa proposta que o governo federal, que o Ministério da Justiça começa a gerir, a propor? Eu tenho uma opinião mais contundente. Essa proposta do Ministério da Justiça é uma perfumaria. Vamos entrar nela para que nós... Vamos falar, olha só. Qual é o ponto crítico que o senhor diz que... O ponto crítico perfume, deve ser um perfume que exala um odor e não um cheiro. É uma perfumaria, porque você só quer fazer de conta que está atacando o problema, mas olha só, você vai trabalhar numa emenda à Constituição para colocar o SUS. Sim. E por que não aproveita e coloca o percentual igual à educação e à saúde? Tem um percentual obrigatório. O senhor que está dizendo que fazer uma vinculação constitucional. Se você vai colocar uma vinculação constitucional de um sistema único, mas então por que não coloca também que lá vai ser tantos por cento do PIB do Brasil? PIB. Começa por aí. É uma boa proposta. Se na educação e na saúde tem, por que na segurança não precisa? 25% para um. Então já começa por aí. Então já é uma medida que parece bonita, mas ela não vai ao âmago. Mas vocês chegaram a propor isso aí, porque é interessante, sim, eu gostei. Foi solicitado o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, que é um órgão oficial. E por que não aceitaram? Eles alegam que ele é solicitado, nós apresentamos, ele é ouvido, mas não é colocado no papel. Mas qual é a justificativa para não colocar, não vincular os gastos constitucionais aos gastos correntes do governo? Essa é uma pergunta que o próprio Ministério da Justiça não responde. Não responde. Então, assim, e o que nós, como Comandantes Gerais do Brasil, estamos assim frustrados, é que eles nos ouvem, eles nos chamam até, algumas vezes, nós passamos a função técnica e a medida solucionadora, aonde está o problema com exatidão, eles recepcionam e dali para frente eles não colocam e vai lá e criam outros roteiros que ficam no cunho ideológico e que não resolvem o problema. Olha só, sistema único sem o percentual obrigatório. Não faz sentido, porque já tem uma lei federal desde 2018 ou 2017 que já fala Sistema Único de Segurança Pública. Essa lei já existe. Ela já existe. É uma medida de avanço? É uma medida de avanço. Agora, vai falar em emenda à Constituição e fala só de Sistema Único? E nós não vamos falar de ciclo policial? Cada um fazendo meia polícia? Aí eu tenho agora a Guarda Municipal querendo virar Polícia Municipal. O senhor é contra a Todo mundo. O problema é que querem um incremento sobrepondo. Não é um incremento avançando. Por exemplo, aviação. Eu tenho um helicóptero, eu tenho um avião 5 lugares e eu tenho um avião 10 lugares. Então eu tenho vários tipos de aeronave. Agora eu quero um jato, que voa mais rápido e com maior capacidade de passageiros. É um avanço. Aí eu tenho Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária. Agora eu vou colocar Polícia Municipal ou Guarda Municipal fazendo o que a polícia faz. Ou seja, é a mais do mesmo, só que na área municipal. É uma sobreposição de competência. Então, se nós vamos criar mais uma polícia... O senhor não encara como uma ajuda, um aumento, mais uma contribuição, não? Ajuda o seguinte... Porque não é sobreposição, porque ele não tem aquelas funções. É onde eu quero chegar, Rosa. Eu li o convênio. É bom a sua pergunta. Então, assim, eu criar hoje uma polícia sem a responsabilidade de ouvir 190 e atender a ocorrência, só o que ela ficar aparecendo, tá ótimo. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu quero ser policial. Livre assim também. Agora, quem está recebendo 90 e sendo ali desesperado ao chamado da população que está em desespero, precisando de... É a PM que está lá. Então, assim, se nós vamos aperfeiçoar o sistema policial, por que só no Brasil quebra as competências do ciclo de polícia?
O ciclo de polícia, ele é um só. Ciclo de polícia, ele está ostensivamente para buscar prevenção ou imediatamente na repressão quando acontece o crime, que é a quebra da ordem, e depois a investigação até levar à justiça. É o ciclo completo. Aí no Brasil, só no Brasil hoje, é no mundo inteiro. O mundo inteiro está errado, é só o Brasil está certo. Nós temos a polícia que só faz ostensivo, não pode investigar, e temos uma polícia que só investiga e não faz ostensivo. Então, pelo que eu estou entendendo, agora vem sua crítica, a sua proposta é. seria aos modos, por exemplo, de outros países, o modelo. A academia de polícia, ela era para ser polícia civil, polícia militar... Polícia única. É isso que eu ia chegar lá. Mas não é unificação de polícias. É criar-se uma polícia única. Não, estabelece as competências, né? As competências. Você pode ter igual aos Estados Unidos. Você pode ter polícia municipal? Pode. Tem a polícia municipal, tem estadual, tem a federal. E tem vários tipos de federais lá. Tem. Mas todas elas levam a ocorrência ao Ministério Público. E outra coisa também. Outro módulo errado. Inquérito de polícia. Inquérito é uma ferramenta administrativa do direito para investigar crime. Sim. Aí depois que apresenta na justiça, aí lá vai virar processo para virar prova. Começa tudo de novo. E existem crimes que só tem uma única chance de virar prova. Depois, em sede judicial, não vai acontecer de novo. Então a gente tem que deixar de ser obsoleto. Então o ciclo de polícia do Brasil é obsoleto. Se quer criar uma polícia municipal, eu sou a favor. Então vamos fazer uma polícia com ciclo completo. Eu não encaro como, por exemplo, a proposta em Porto Velho. Mas as guardas municipais querem se tornar polícia municipal. Aí outra discussão. Assim como os agentes penitenciários fizeram um lobby e viraram polícia penal. Já teve município adesivando polícia municipal. Contra a Constituição. Mas isso aí é ilegal. Exatamente. Isso aí é ilegal. Mas existe todo. Porque eu li a de Porto Velho, né? Eu fui ler. Tinha uns vereadores criticando exatamente o combate e outros, eu disse, eu vou ler. Eu entrevistei essa semana que... Vamos lá, o sentido da Guarda Municipal. Guarda Municipal, patrulhamento ostensivo, buscando proteger o patrimônio do município. Patrimônio do município. Né? E as áreas de serviço do município. Ok. Então ele vai ficar mais no cunho preventivo. Né? Porque o quê? setor privado já faz Aí eu pergunto, por que tem que ter pelotão de choque numa Guarda Municipal? Por que tem que ter uma patrulha Maria da Penha, que é uma ação repressiva, depois da medida protetiva, para fiscalização das vítimas de Maria da Penha, no município? Para que ter, igual tem lá em São Paulo, a rondas ostensivas municipais, rondas táticas, onde é que está de prevenção isso daí? Isso é sobreposição à Polícia Militar. Fazer o que a gente já faz, a gente precisa amplificar. Mas dá para amplificar. Eu não gosto de combater desqualificando ninguém, eu gosto de crescer em conjunto. Eu tenho a sugestão, ciclo completo para todos. O cidadão só quer apontar a mão para cima da viatura que ele enxergar, sim, ou o quartel e delegacia que ele quer chegar. É isso que ele deseja. Então, se liberar o ciclo para todos, fica perfeito. Ah, porque não tem condições, qualificação. Ótimo, vamos falar de qualificação. Então, se alguma polícia quer investigar, tem que fazer o currículo que a Polícia Civil tem para investigar. E quem quer fazer policiamento ostensivo tem que ter a grade curricular da Polícia Militar. As guardas municipais são formadas em quanto tempo? Que na Polícia Militar são 10 meses. A Guarda Municipal em 2 meses faz? Em 3 meses faz? Será que mas eles, pelo convênio que eu vi, seriam pessoas oriundas da reserva de vocês, né? Eu não conheço, eu não li, eu não sei onde vai ser. A Guarda Municipal vai ser oriunda da reserva? Não estou sabendo. Eu tinha visto lá, preferencialmente, quer dizer, não é vinculado, não é obrigatório, é preferencialmente aqueles contingentes que estão aposentados, e tem muita gente em Rondônia aqui aposentada de 40 anos que eu conheço, não precisa dizer que não. Inclusive coronéis. Eu acho que isso vai ter um problema de constitucionalidade, mas não vou entrar nesse assunto aqui. Aí é problema, não é nosso. Segundo. O controle de constitucionalidade não é nosso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, primeiro tenho que manifestar o que o Conselho de Comandantes Gerais do Brasil fala. Sim. Então nós somos a favor, nós somos contra porque a medida não resolve. Tá. Desde do Sistema Único de Segurança Pública ser elevado à Constituição, não vai mudar nada. O que isso muda? Pelo menos está mais garantido que alguém mexe. Qual é o gestor imbecil que vai acabar com o Sistema de Segurança Pública? Ele quer dar prejuízo? Ele quer aumentar a criminalidade? Então é um sistema que não se volta mais para trás. Se vai ser elevado à Constituição, então coloca um percentual obrigatório igual na educação, a saúde acontece. Não, porque a pesquisa nacional que saiu ontem, essa semana, e foi divulgada, eu me debrucei sobre ela. Eu sou um especialista em pesquisa. Aí a violência
está num patamar quase 3 vezes mais do que era a saúde, do que era a educação. Essa é a crítica da sociedade com relação aos governos. Significa que vai ter reflexo no Congresso Nacional. Olha só, existe uma pesquisa, eu vou tentar lembrar a fonte, que de cabeça eu talvez não lembre. A minha foi a Quest. Olha só, tudo que o crime organizado produz, ou seja, arrecada em dinheiro para eles, do mais diversos tipos de crimes, pode juntar os investimentos em segurança pública do município, do Estado e do governo federal, que, salvo engano, vai ser 10 vezes mais do crime organizado. Eles estão arrecadando muito mais dinheiro. Então a dinâmica de crescimento deles está em franca expansão. É porque, como o senhor disse, eles diversificaram. Onde o Estado não está, eles ocupam. Aí que, se você vê, se o crime está arrecadando mais e o percentual investido pelo poder público está aqui abaixo, chegou a hora de a gente colocar isso como realmente uma emenda constitucional, obrigando o governo federal a separar um percentual do seu PIB. O senhor faz uma provocação inteligente. Eu também, eu não tinha analisado dentro dessa perspectiva, dentro desse prisma, né? Se tem o SUS, se é um SUS, se... Agora, são carreiras de Estado, né? Você também teria, em tese, fazer vinculações orçamentárias, né? A obrigatoriedade nos gastos correntes do Estado. Agora o que acontece? O que a gente fica? Não tem vinculação de PIB. O governo federal tem uma parcela de repasse ao fundo, né? Fundo Nacional de Segurança Pública, ao fundo do Estado. Aí eles ficam criando portarias regulando como esse recurso vai. Você tem que aderir câmera, você tem que mudar a sua grade curricular de formação de polícia ostensiva, ninguém fala das outras. Sim. Câmara policial, só estão falando da Polícia Militar. Aí de tanto a gente bater, os comandantes do Brasil falar, por que só para a Polícia Militar? Que preconceito é esse? Aí o governo federal fez uma portaria dizendo, Polícia Rodoviária Federal vai usar também. Mas e por que quem está usando fardo também não usa? Por que a Polícia Federal com tal ostensiva também não usa? Por que a Polícia Civil com tal ostensiva também não usa? Por que a Guarda Municipal também não usa? Porque todos não usam. Então o problema é, querem implementar ideias que parecem bonitas, mas elas são parciais. Não resolve. Não resolve. A gente tem que atacar o problema como só. E se nós vamos falar em mudança constitucional, uma emenda à Constituição da Segurança Pública, então por que não vamos aproveitar e falar da mudança da lei penal? Parar de ter esses benesses para crimes. O cara comete um homicídio simples, condenado a 6 anos. Ele vai cumprir 1/6 da pena. Em 1 ano ele está solto, vai para o regime semiaberto, que o pessoal chama de sempre aberto. Que medida é essa? Onde é que um cara que matou, tirou uma vida, né, vai frustrar pessoas, famílias? Onde é que esse cara vai ter arrependimento? Em 1 ano ele está de volta. Né? Então, sim, essas medidas estão custando caro demais. Está escalando a violência, incentivando a ter mais crime. Né? E isso está tendo muito espaço nos ambientes de desigualdade social. Coronel, lamentavelmente, tanta coisa para a gente falar ainda, mas o tempo flui, né? O tempo não para, como dizia o poeta. E eu falo bastante. Não, mas está bom, porque nós estamos falando de hoje, eu acabei de botar de forma ilustrativa aqui, que a pesquisa da Quest mostra a violência vai ser a pauta das eleições de 2026. Uma das principais, uma das. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, até porque o senhor fez uma crítica muito... Mas não foi direta, mas foi de passagem do ponto de vista ideológico dessa proposta do governo federal. Eu compreendo. Eu fui nas suas mídias e vi o senhor fazendo um combate ao crime agrário com a bala. O senhor ilustra ela, diz que é uma cápsula reservada ao Exército, às forças, e que esse crime organizado estaria infiltrado nos movimentos agrários. Quando você fala movimento agrário, você bota todos. Mas da LCC, se eu não me engano. LCP. Eu fui também pesquisar. Né? Há uma diferença ideológica entre essa LCP e o movimento sem terra, aquele movimento normal. Mas o senhor colocou ali como se fosse... Isso foi uma interpretação que eu posso estar errado. Né? Então, interpretação de jornalista e observador, que eu sou excelente observador. E o senhor fez ao meu ver, uma observação bem genérica sobre isso. Os crimes agrários em Rondônia, eles estão todos infiltrados,
Os movimentos de sem terra estão todos infiltrados e contaminados pelo crime organizado? Essa é a minha pergunta. Você falou a palavra certa. Eles estão totalmente contaminados, apodrecidos numa insurgência criminal. Insurgência criminal porque hoje a escalada do crime organizado, na sua estrutura, ela está internacional, eles têm conhecimento de guerrilha. O BOP, quando chegou lá, quem que estava em desvantagem? O braço armado da LCP ou o BOP? Os caras com embarricada, com tora castanheira cortada lá, separando, cercando o caseiro deles lá, a casa onde eles estavam, fazendo barricadas e com guaritas camufladas em árvores para vigilância. E o BOP tendo que fazer a contenção daquele local. E os caras armados com 762, .30, 9mm, .40, calibre 12. Então quem estava em vantagem ali de se proteger? Era a LCP, com estratégia de guerrilha. Ou seja, embarricada, miguelitos, que é aqueles pregos cruzados para a viatura não passar. Ou seja, uma série de armadilhas e sabotagens para impedir presença do Estado, da força do Estado ali. Então a chance de ter um policial baleado foi muito grande. É um milagre o BOP ter ido lá com a sua equipe e não ter ninguém alvejado, porque eles estavam muito fortemente armados. E aí o que acontece? Veio a óbito. Quando vai identificar? Faccionado do Comando Vermelho. Hoje o Comando Vermelho já migrou para garimpo legal, está lá nas dragas. Então hoje o garimpeiro, o garimpo sofre. Essa era a outra pergunta que eu vou fazer. Olha só, estamos Não, mas minha pergunta, eu acho que eu não fui tão claro. Eu não fui tão claro. Eu disse, tirando esta, que eu fui ler. Eu li alguns programas dele, realmente, eles defendem isso mesmo. Eu perguntei se era todos os movimentos, porque eu conheço movimentos indígenas, movimentos de camponeses que não são criminosos. Foi isso que eu perguntei. A LCP hoje, se generaliza. A LCP hoje, ela é uma insurgência criminal, totalmente delituosa, só disfarçada em movimento. Eles têm o lawfare, né? O lawfare, que são os juristas fazendo defesa para desqualificação policial e poder blindar eles. Eles têm as doutrinas que envolvem desde o ensinamento de como se funciona, braço armado faz barricada, depois vem as famílias com massa de manobra, colocando crianças, mulheres e idosos à frente, né? Todo mundo procurando não se identificar, a partir dali para depois pacificar aquela terra para virar um projeto de assentamento e ganhar indenização no futuro. Nesse intervalo, eles criam projetos de assentamentos que não são, muitas das vezes, registrados no INCRA, porque o INCRA vai com capacidade orçamentária, então ele vai fazendo projeto de assentamento com ter orçamento. Mas o nível de invasão é muito maior e eles não ficam credenciando esses projetos de assentamentos. Mas a partir dali eles já chamam de assentamento, homenagem a algum LCP que foi morto, etc. E a partir dali eles fazem os loteamentos de terra. Quando a justiça vai reintegrar ou quando vai indenizar, não é mais nunca aquela primeira pessoa que invadiu, aquela família que esteve lá, aquela pessoa, né? Não fazem cadastramento de CPF para saber quem recebeu, quando há realmente uma indenização íntegra da terra para quem realmente faz direito, ou seja, a pessoa pode fazer várias vezes. Então, assim, existe uma máfia, né? Tá tudo contaminado, corrompido em corrupção. E outra coisa, com uma doutrina de violência. Olha aqui na cidade, olha aí nas placas, LCP, morte ao latifúndio, é o lema deles, isso é doutrinário. Como é que a gente não faz uma proibição e uma neutralização dessa apologia violenta ao crime? Quantas e quantas pessoas foram mortas injustamente, pessoas violentamente mortas? Uma das formas características da LCP demonstrar força, quando alguém tenta resistir na sua terra, é o assassinato mediante execução de descarregar uma calibre 12 na cabeça da vítima. E isso não foi só um homicídio, não. Então, assim, e hoje, eu vou dizer para você, Robson, hoje o Coronel Braguin é a figura mais emblemática de combate à LCP, porque eu combato a LCP desde 2010, quando eu era aspirante, lá na região de Buritis. Então a LCP sabe que eu sou uma... O senhor estava em Corumbiara naquela época? Não, Corumbiara... Eu estava lá. Corumbiara eu não como sou jornalista. Então, assim, hoje eu sou a pessoa mais ativa ao longo do tempo, né, na atividade contra a LCP. E a gente já tem essa leitura. A gente teve um vídeo compartilhado com o coronel das Forças Especiais, né, coronel da Reserva do Exército, o coronel Fernando Montenegro, que mora em Portugal. Ele conheceu lá a nossa história, verificou e ele fez um vídeo mostrando tecnicamente, dentro de uma leitura, como funciona uma insurgência criminal, que é a LCP. Então ele tem um grupo que eu chamo análogo a terrorismo criminal, porque eles praticam o terror, a violência para alcançar seus objetivos, que no final das contas são financeiros. Hoje a LCP, ela entra, faz desmatamento descontrolado, que ela faz a limpeza, mete fogo em tudo, derruba tudo indiscriminadamente, pior que o madeireiro ilegal, que o madeireiro legal ele não derruba de qualquer jeito.
o madeireiro ilegal não está nem aí, mas eles fazem pior do que eles. Vocês combatem esse madeireiro, esse latifúndio que invade, vocês também com essa energia? Porque a crítica que se faz é que hoje, alguns movimentos de direitos humanos, o pessoal adora criticar, mas tem que existir, a participação popular tem que existir para estabelecer, é o freus e contra-freus. O madeireiro que invade as áreas de reservas, as áreas biológicas, vocês também combatem com essa mesma energia? O Batalhão Ambiental de Rondônia é o segundo melhor batalhão ambiental do Brasil em avanço de sistemas de identificação de desmatamento ilegal e de coibição. Coronel, eu vou querer entrevistar o chefe deles. Viu? Pode entrevistar. Muito bom. Isso é um dado muito bom. Nós temos o prêmio de segunda melhor batalhão, melhor unidade do Brasil, da Polícia Federal, um prêmio feito pela Polícia Federal, porque nós usamos o satélite da Polícia Federal para identificar, e nós somos os segundo melhor operadores. Então, assim, o Batalhão Ambiental, só em 2024, só 2023, porque eu fiz uma palestra no passado na Polícia Federal, e eu mostrei que em 2023 nós fizemos atuações de multa em desmatamento ilegal que seria correspondente a 4 anos seguidos de um batalhão ambiental de um estado que é maior que o nosso. Proporcionalmente em PIB e território. É um estado maior que o nosso. Eu não posso citar para não queimar também. Não. O nosso batalhão desse estado tem... E não vai ser o senhor que sair queimando. Exatamente. Então, não posso perder a piada. Exato. Não posso, não. Queimado não é comigo. Queimada não é comigo. Mas para você ter uma ideia, é só uma demonstração do nível de qualidade e de austeridade de policiamento que o BPA, o Batalhão Ambiental de Rondônia, pratica hoje, né? E olha que se a gente for acelerar em cima de fiscalização, a gente pega muito mais. Só que a gente vai trabalhando, porque nós temos a parte de proteção, prevenção, educação, não é só combate ao desmatamento ilegal, tem o garimpo, tem outras frentes, então assim, a gente trabalha em várias frentes. Agora tem o apoio às queimadas, então a gente vai distribuindo a energia de uma forma adequada, a gente vai respeitando. A gente identifica, sabendo que o pessoal do agro é o que mais respeita o meio ambiente, segue as regras melhor. Então a gente tem muito bem identificado. Vou ter que lhe cortar, que já passou 10 minutos. Mas não vou, o senhor tem 12 minutos para me responder. 2 ou 12? 2. Vamos lá. Aí vamos trocar de lado. Vamos lá. As dragas voltaram ao leito do Madeira. Recentemente foi pego um cara que é de Rondônia, não sei se aquele ouro é daqui, mas com uma quantidade enorme de ouro. Uma verdadeira fortuna. Vocês têm combatido seriamente, até porque tem contaminação do mercúrio. Eu me lembro, tem um filme, que se a população de Rondônia assistir, da Lagoa de Minamata, no Japão, eles vão tomar um susto do que é uma dizimação de seres humanos e de pescado, que é no Japão que aconteceu um desastre pela utilização absurda e ilegal do mercúrio. Vocês têm, agora você tem 2 minutos, feito um combate, um bom combate ao garimpo, principalmente no Rio Madeira? O combate está efetivo, bem efetivo dentro do estado de Rondônia. Sim. Rio Madeira, dentro do estado de Rondônia, o combate está efetivo. O problema é que é logo ali, na divisa com o Amazonas. Para lá, você tem centenas de dragas de forma ilegal. E ali não é o estado de Rondônia. Então, assim, estão jogando um pouquinho a culpa, exemplo, porque eu estava enganado a também. Incidência, nós temos centenas. Boa. Só que aí nós temos... Bom esclarecimento. Aí nós temos uma dissuasão ali, né? Aí o que acontece? Nós somos efetivos ali, aí tem até cobrança do Ministério Público, mandou recomendar ver se eu faço operação lá na área, em conjunto com o Amazonas. Aí quer que eu vá lá na área do Amazonas, não é bem assim. Porque isso vai ter uma implicação de mais custos operacionais, e quem é que vai bancar isso? O governo federal cortou recursos federais esse ano em vez de ampliar, né, com relação ao meio ambiente. Né, então, sobrecarregando o Estado. A gente está cuidando do nosso quadrado aqui dentro da área. No Rio Madeira, ali com a SEDAM, BPA, está sob controle. E agora tem um outro problema também. Cadê as licenças? Aí, coíbe o que é ilegal, ok, eu concordo, mas não sai licença. Esse povo também fica oprimido. E o pior de tudo, cadê a leitura de inteligência onde o crime organizado, através do Comando Vermelho, está infiltrando dentro do garimpo? Porque o garimpeiro hoje, ou ele é fiscalizado em operações ambientais pela Polícia Federal ou pelos órgãos estaduais, e aí ele não consegue a licença, e quando não acontece nada disso, ele pode estar até clandestino, ele é roubado, extorquido e despejado ali pelo Comando Vermelho, que assume a draga e também faz outra fonte de riqueza. Tem alguém olhando para isso? Tem alguém falando sobre isso? Tem alguém fazendo esse combate? Só vem cobrança para cima do Estado. Então, assim, a gente está meio cansado dessas conversas que eu chamo perfumaria para ser agradável.
mas é falar que está fazendo um combate muito pífio e não ataca o problema. E depois quer cobrar resultado do Estado. O governo do Estado está fazendo todo o investimento que tem em segurança pública. O governador do Estado não mediu nenhum esforço e comprometeu o máximo que podia de orçamento para a Força de Segurança Pública fazer o seu papel. Agora, será que é só investimento do governo do Estado que resolve? E a lei? E as ações integradas? Por que a integração não é discutida e levada a ferro com investimento adequado pelo governo federal? Integrações, sistemas que se comunicam, investimentos e a mudança da legislação penal. Né? Então são questões que a nível federal está deixando a desejar, sobrecarregando os estados e o cidadão sofrendo. E a gente sabe que dentro do meio do garimpo também são pessoas que têm vontade de crescer ali de forma legítima, só que também não tem licença, o cara está apertado, parte para a clandestinidade, sofre as consequências. Agora são duas, fiscalização do Estado, o federal e estadual, e também do crime organizado. E aí, como é que fica essa história? Fica você compartilhando com a gente, assista uma belíssima entrevista com o comandante da PM, compartilhe, vá lá, clique lá no Rondônia Dinâmica, lá no site Rondônia Dinâmica, na TV Rema, assista lá e compartilhe em nossas plataformas Resenha Política e no nosso canal no YouTube. Coronel, muito obrigado, extrapolamos em quase 10 minutos o tempo, mas a entrevista eu reputo uma das melhores que eu fiz, porque a população está preocupada. Enquanto essas críticas de fundo que o senhor faz, elas não vêm à luz, continue combatendo e deixe a população mais tranquila, porque o crime organizado dá medo. Posso me despedir? Fique à vontade, Coronel. Robson, obrigado. Quero dizer à população o seguinte: segurança pública se conquista, é com ação. E a Polícia Militar, ela combate, ela avança, ela faz operação e ela vai para o enfrentamento. Então essa é a polícia que o rondoniense tem, uma polícia corajosa e destemida, tá bom? E incentivo, siga a gente lá na rede social, que a gente vai estar falando onde tem que mudar a lei, como mudar, as operações nós fazemos e nós não aceitamos a violência aqui, por isso que nós vamos para o confronto. Se a medida é confronto, a gente vai também, porque a gente não aceita a violência em cima do cidadão rondoniense. Dentro da lei, né? Dentro da lei sempre. E existe, e é possível. É possível, né? Obrigado, Coronel. Obrigado.